alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo de número 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, porque por um pecador que se arrepende. Verso 11, disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-lhe a parte dos meus bens que lhe pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 17. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Versículo 22. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei-me um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quem pode dizer amém? Amém. Fiz questão de pontuar algumas palavras acerca dessas 3 parábolas. Preste atenção aqui, por favor. O que eu tenho para falar é muito sério. Por isso que eu perguntei se você quer ouvir. Eu não queria falar isso. Por quê? Porque nem todos recebem da mesma forma. E tem pessoas que às vezes olham a palavra com um tom de crítica. Não me critique. Aguarde eu finalizar e você vai entender. Principalmente nesse momento de introdução. A introdução faz as pessoas criticarem aquilo que vem depois, mas não critique. Você vai entender o porquê essa introdução é necessária. Olha para cá. Versículo 1, capítulo 15. O texto fala que Jesus está com pecadores, com pessoas que os fariseus e os escribas não gostavam de se aproximar. Pessoas que para eles não mereciam sequer a presença de Jesus. Mas Jesus não veio, como ele próprio disse, para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para salvar o pecador. E Jesus, respondendo aos fariseus e escribas, repito, que estavam questionando o fato de Jesus estar próximo de pessoas pecadoras, e às vezes nem são, mas são taxados como tal, porque o problema às vezes não está naquilo que alguém faz, e sim naquilo que alguém interpreta que foi feito. Às vezes o problema não está no coração de quem é chamado pecador, e sim no coração daquele que aponta o dedo e diz: você está errado, você pecou. Infelizmente vivemos num tempo em que a igreja ela está mais para apontar do que para ser portadora da graça. Quando eu falo ser portador da graça, não é só dizer eu vivo na graça, é você dizer eu estou pronto para dispensar a graça que me alcançou. Infelizmente a igreja precisa passar por uma reformulação, e a reformulação de Deus vem através de quê? Situações difíceis. Se você começar, eu paro. Eu tenho 160 no carro para chegar aqui rápido. E eu digo: vá, você vai. Eu não queria andar mais. Acho que foi longe que freou, né? Me ouve. Esses dias alguém parou para conversar comigo e disse: pastor, o senhor crê que nós somos a geração do arrebatamento? Eu disse: eu creio. Ele disse: por que o senhor crê que nós somos a geração do arrebatamento? Aí eu falo: pelos dias que estão por vir, dias difíceis.
Porque a nossa concepção, quando a gente lê a palavra acerca de avivamento, é que nós estaremos vivendo o melhor tempo. Quando eu falo melhor tempo, é o tempo da abundância, da bênção, da prosperidade. Todo mundo vai estar com carro zero na porta da igreja, com casa mobiliada, cheio de saúde, força e vigor. E aí o Espírito Santo vai começar a tomar as pessoas. Os doentes vão ser curados, os coxos vão andar, os cegos vão enxergar. A gente tem essa visão. A gente acha que vai ser dessa forma. Mas esse avivamento que vem para nós será um avivamento através da dor, através da dificuldade. Não vai ser um avivamento no meio de tempos fáceis, tempos confortáveis. Não. Será um avivamento através de tempos difíceis. Se prepare, porque vai chegar um dia e não vai demorar, que uma viatura de polícia vai parar quase todos os cultos na porta da igreja. Se prepare, porque não vai demorar, a igreja vai precisar ser perseguida. Os pastores, os homens de Deus estarão na igreja, não por fazer da igreja seu meio de vida, mas por de fato entender que ele foi chamado para isso. Porque hoje todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser evangelista. Pastor, só queria ser pastor? Não queria, é chamada. Eu abracei e passei a amar aquilo que Deus disse que tem para a minha vida. Mas se eu pudesse decidir, eu dizia que não. Por quê? Porque é preciso abrir mão de muitas coisas, renunciar a outras coisas, viver outras coisas. Servir a Deus não é fácil. Uma coisa eu garanto, é gratificante. Hoje em dia todo mundo quer ser honrado, porque a igreja praticamente virou um palco, onde as pessoas querem usá-la como um palanque para expor, para se exibir. E aqui não é lugar de se exibir. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos diminuir para que ele cresça. Precisamos desaparecer para que ele apareça. Por isso que está escrito, Paulo escreveu aos Coríntios: temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Espírito Santo dentro de nós. Esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência de Deus, que é o Espírito Santo, para que a excelência seja dele e não nossa, para que ele apareça e não você apareça. É por isso que ele formou você em vaso de barro. Imagina se Deus formasse o homem em vaso de cristal, de diamante, de ouro, de prata. Se hoje existem pessoas que se autoexaltam, que dirá se fosse uma comparação da nossa vida como forma de construção, ao invés de ser vaso de barro, fosse vaso de ouro. Eita, misericórdia. Como é que o que está dentro do vaso vai aparecer se ele é vaso de ouro? Não dá. Entendeu isso aqui? É por isso que nós somos, ou fomos feitos do barro. Pastor, mas quando Deus fez Adão, nem Cristo veio à terra ainda. Maria nem sonhava em nascer. Mas na onisciência de Deus, quando ele fez Adão, ele já enxergou o quê? A igreja. Não, vou repetir. Na onisciência de Deus, quando ele fez Adão, ele já enxergou a igreja. Nós somos a igreja. Quem diz amém? Amém. Essa é uma estrutura onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas nós somos a igreja. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. Olha para cá. Existe um avivamento e ele vai vir. E o que precede o avivamento? Dias difíceis e muitas pessoas que se afastam de Deus. Sim ou não? Sim. Olha para cá. Desde Gênesis até Apocalipse,
você vai perceber, quem lê a palavra, quem gosta de ler a palavra, que as pessoas sempre se afastaram de Deus. E o amor de Deus, como ele é imensurável, sempre gera oportunidade para quem se afastou retornar, se reconciliar, se organizar no nosso linguajar, juntar os pés, se aprumar. Um dia eu falei isso em São Paulo, o pastor disse: o que é isso, pastor? Mas quem é nordestino sabe o que significa aprumar, né? Andar aprumado, alinhado. O amor de Deus é tão grande para comigo e com você, que Ele permite coisas, gera outras, para que você desperte para uma reconciliação, para uma restauração. Agora olha para cá. Se eu disser para você que quando Jesus ele trata essas 3 parábolas, ele está falando sobre 3 níveis de afastamento, você acredita? O que é que o próprio texto diz depois de cada parábola? O texto fala acerca de arrependimento, fala de pecador que se arrepende. Nas 3 parábolas, ou após as 3 parábolas, ele usa essa mesma palavra, ou essas mesmas palavras, pecador e arrependimento, porque as 3 parábolas têm um único propósito e sentido. Quem me ouve até aqui, me entende, diga amém. Amém. O que a gente precisa fazer é só organizar essas parábolas por níveis. Como assim, pastor? Vou explicar para você e você vai entender. E como esse culto é voltado para a união feminina, eu vou deixar a parábola da dracma para o final, porque ela fala acerca da mulher. Sim ou não? Sim. Pronto, vamos deixar para o final é melhor, né? Então vamos falar do primeiro nível do afastamento, que é a primeira parábola. Vale salientar para os irmãos que parábola não é história que Jesus inventou, criou, fantasiou a fim de enviar uma mensagem ou trazer uma mensagem. Não! Parábolas são fatos, histórias fictícias não, verídicas, que de fato aconteceram, que Jesus utilizava para transmitir uma mensagem, por mais que indiretamente falando, mas quem ouvia, entendia. Diga amém. Amém. Primeira parábola, ele fala da parábola da ovelha perdida. Do homem que tinha 100 ovelhas, cuidava, mas uma delas se perde, foge, vai para o deserto, se afasta das 99. E o próprio Jesus, narrando a parábola, diz assim: qual homem ou qual pastor que vendo uma ovelha se desgarrar, se afastar, se desviar, não pegue essa palavra desviar no sentido pejorativo, por favor, porque nós pentecostais, como falar desviar de sangue de Cristo, desviar é uma palavra muito pesada, mas não é, escute, desviar é se afastar, se desgarrar, sair do meio, sair do centro, sair do lugar que o pastor estava à vista. Olha para cá. Qual pastor ou qual homem que vendo essa ovelha não sai deixando as 99 e busca essa ovelha e traz para dentro do lugar onde as 99 estavam? O texto é claro e é muito transparente, porque Jesus ele narra essa parábola, ele diz: o homem saiu, encontrou, colocou nas costas e vou. Olha para cá. Por que é o primeiro nível do afastamento? Primeiro, que não é difícil encontrar quem saiu. Segundo, essa pessoa que saiu ou que se afastou, essa ovelha que se desgarrou, que se desviou, ela está apta a voltar. Ela só precisa de alguém que vá lá e pegue na
mão e diga: seu lugar não é aqui, seu lugar é ali. É um nível de afastamento muito fácil de ser conquistado. Na outra vez que eu vim aqui, o presbítero Moisés me falou uma coisa que me alegrou demais, e a partir disso eu passei a admirá-lo mais ainda. Ele disse: pastor, eu estou passando revista aqui, visitando casa por casa. Isso é fantástico. Porque tem pessoas que estão dentro da sua casa, uma vez já esteve no meio de ovelhas, mas por um evento saiu, se afastou, e só precisa de alguém que vá lá, pegue na mão, coloque nos braços e traga de volta para o lugar onde nunca deveria ter saído. Sabe o que é interessante? É que essa ovelha, por mais que ela tenha saído, ela não sabe o caminho de volta. Primeiro, ela não sabe o caminho de volta. Segundo, ela tem medo do que acontece lá fora. Por quê? Porque quando ela sai achando que vai conquistar tudo, ela vê que é melhor ficar lá dentro do que ter saído para aventurar. Mas repito, ela não sabe voltar só, precisa de alguém para ir buscá-la. É fácil. A coisa mais fácil do mundo, quem quer ganhar alma, é fazer visita nos lares. Quem aqui já fez visita nos lares? Às vezes eu estou em casa e quero ganhar alma. Aí eu vou no celular, eu vejo um que se desviou, traz aonde terrível. Estou em casa, vou ir agora. É tão fácil, irmão. A gente chega lá, abre a Bíblia, começa a louvar, a pessoa já está chorando. Eita, como é fácil. Segundo nível do afastamento, vocês vão se surpreender quando a gente chegar no terceiro. Segundo nível do afastamento é a parábola do filho pródigo. Por quê? Você vai entender. No primeiro nível do afastamento, quem saiu da igreja às vezes não sabe nem por que saiu. Já percebeu? Que você pergunta: saiu por quê? Ele não sabe nem explicar. Ele vai inventar coisa que não tem. Ele não sabe nem explicar. Ela não sabe nem dizer por que saiu. Sabe que saiu. É por isso que é fácil voltar. Porque não tem uma razão plausível. E no segundo nível, a parábola do filho pródigo. O que acontece? O pai tinha 2 filhos. E os 2 obviamente eram herdeiros. Mas o filho mais novo, e quando a Bíblia diz assim, o mais novo, me faz, ou melhor, me dá autoridade, autonomia para interpretar o fato de ser novo como imaturo. Porém, idade não significa maturidade, porque tem pessoas com cabelo branco na cabeça, mas uma menina na fé, um menino na fé. Como também tem jovens na igreja que tem maturidade. Porque a maturidade não está para a idade, está para a capacidade de ser moldado por Deus, de ser tratado por Deus. Tem gente que está há 20 anos sendo tratado por Deus e diz: eu não aceito, eu não quero, não vou, não faço. Mas tem jovens sendo tratados por Deus que quando a mão de Deus começa a tratar, a apertar e dizer: vem aqui, tá bom. É melhor ser apertado por ti, é melhor ser moldado por ti, é melhor ser pisado por ti. Como assim pisado? Nós somos vasos de barro. E para quem não sabe, um dos processos da olaria é o oleiro pisar no barro. Para quê? Para dar liga. Não, você não entendeu. Oh, glória. Para quê, pastor? Para dar liga, para o vaso ficar mais consistente, mais resistente, mais fácil de ser moldado. Quando ele não está querendo pegar molde, o oleiro pega, bota no chão, pisa, dá umas lapadas, coloca na mesa, dá umas cacetadas, bota na mesa de novo, bota um pouquinho de água, porque tem que ter o Espírito Santo, e ele começa a dar forma de novo. Você vai ficar do jeito que eu quero e pronto. Não adianta resistir. Não adianta resistir. É só questão de tempo.
fazer em um ano, ele pode fazer em 10 anos. Deus não está preocupado com o tempo. Ele só quer uma coisa: que o seu lugar no céu seja ocupado. Eita glória! Quem já ouviu essa frase? Deus não perde você de vista. Quem já ouviu essa frase? Deus não perde você para o diabo. Deus sabe o dia da tua morte. Deus não está preocupado com o tempo. A preocupação de Deus é que você ocupe um lugar. Tu pode passar 50 anos resistindo, mas se nos últimos 3 anos de vida aqui na terra tu se render, ele diz: não importa se passou 50 anos resistindo, eu não perdi, quem perdeu foi ela. Ela perdeu o quê? A oportunidade de viver o melhor comigo aqui, de desfrutar da consequência, oh glória, de ser um vaso moldável. Ah, Jesus! Porque o que é que gera bênção, irmão? O que é que gera bênção? Tem muita gente que tem essa dúvida. O que é que gera bênção? O que é que faz alguém ter um carro? O que é que faz alguém ser abençoado? O que é que faz alguém ter condição financeira? O que é que faz Deus fazer um rebuliço e abençoar alguém? Irmãos, é fidelidade. Eita Deus! Ele é grande! Glória a Deus. A partir do momento que o Deus que você serve está tratando você, moldando você, e você resiste a isso, você não é fiel à mão dele. De 10 amigos, quando você diz assim: esse é fiel a mim, pode ter certeza que esse é mais próximo a você. Porque ninguém quer próximo aquele que não confia. A palavra fidelidade denota aproximação, intimidade, capacidade de entender, até olhar. Quem conhece a mão de Deus quando aperta, irmão, até no passarinho que passa, ele diz: estou entendendo, Jesus. Sim, Eita glória! Eu creio assim. Se torna sensível ao Espírito Santo. Não precisa Deus usar jumenta para parar ele. Ele já sabe o que é para fazer, já sabe o que é certo, já sabe o que não pode. E se porventura ele pensar em andar no caminho distante, o Espírito Santo que está nele só deixa ele um pouquinho quieto. Ele diz assim: estou inquieto, então o sinal está amarelo. Atenção, para tudo. Tem gente que não está inquieto, está angustiado, o Espírito Santo está moendo dentro dele, mas ele está dizendo: não, eu vou porque é bom para mim, a minha carne quer, vai satisfazer o meu ego, eu vou meter a cara e vou e acabou. Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar. E quando eu sento para conversar com aquele povo já de idade, irmão, eu falei tanta coisa. E ao mesmo tempo eu digo: Deus, eu não quero perder tanto tempo não. Se eu quiser apertar, aperte logo, quebre todo, faça de novo, faça o que o Senhor quiser. Mas eu não quero perder tempo, porque a nossa vida aqui na terra é tão curta. E eu não quero chegar à minha velhice, olhar para trás e dizer assim: eu não fiz nada que eu deveria fazer para Deus. Porque o tempo que Deus queria me usar para fazer algo para Ele, eu estava dentro de um quarto fechado, passando por um processo, porque eu não aceito a mão de Deus que me prova, que me aperfeiçoa, que quer me moldar. Mesmo assim. Mas você não entendeu. Aleluia, aleluia. Vou dar um exemplo agora, bem prático, para todo mundo entender. Quem lembra quando os discípulos entraram no barco com Jesus? E no meio do caminho levantou-se uma tempestade de vento. Quem lembra disso aqui? As águas começaram a entrar no barco. As águas agitadas começaram a entrar no barco. E Jesus, ele, antes das águas se levantarem, o vento soprar, Jesus foi descansar. Quem lembra disso aqui? Lembra? Quando a água começa a entrar no barco, os discípulos se desesperam e eles vão acordar Jesus. Não foi um que acordou, todos acordaram, porque o texto diz assim: e despertaram o mestre. Despertaram plural, não foi um nem dois, todos. Porque se a casa cair, caia para todo mundo. Acordar Jesus, todo mundo ficou com medo. Peraí, então vamos todo mundo junto. Se for todo mundo junto, a gente acorda. Balançaram Jesus, Jesus acordou, se levantou.
está preocupado com o que está acontecendo, não, com esse rebuliço todinho, com esse vento todinho, com essa água todinha. O Senhor não se importa que a gente morra, não, que a gente pereça. Jesus olha para o mar, estende a mão e disse: vento, cala-te, mar, se aquieta. Os discípulos fizeram o que você acabou de fazer. Oh, glória! Jesus vira para ele e diz assim: homens de pequena fé. Pastor, o vento acalmou, o mar se aquietou, é glória, é. Mas nem sempre Deus quer que o vento esteja em calmaria. Nem sempre Deus quer que o mar esteja quieto. Porque tem tempo que Deus levanta mar, para quê? Para forjar caráter. Tem tempo que Deus levanta vento, para quê? Para mudar a mulher brava. Mulher linguaruda, para cortar a língua ferina. Desculpa, mulher. Meu Deus, eu me empolguei. Manda embaixo. Olha para cá. Você pode olhar para a sua irmã, para o seu irmão e dizer assim: nem todo tempo é tempo de calmaria, irmão. Nem todo tempo é tempo de calmaria. E por que Deus levanta vento e tempestade? Para tratar. Não tem tratamento melhor do que provação, deserto, tempestade, mistura, vale. Tem coisa melhor. Não tem vaso de barro que resista a isso. Ele começa a se desmanchar todinho. Aleluia. Aí Deus diz assim: é do jeito que eu quero. Isso. Chore mesmo, se quebrando. Isso, é assim mesmo. Eita, glória a Deus. Oh, missionária Renata. O homem está terrível. Deus vai matar ele. Vai nada, vai matar ninguém. Porque o propósito não é o homem, é você. Deus usa o homem para tratar você. Depois que você for tratado, Deus usa você para tratar o homem. Então, o que mais acontece, irmão, olha, profecia é uma coisa muito séria. Eu já pisei muito na bola na minha imaturidade. Hoje em dia não. Eu penso e repenso. Antes de falar e até muito mais para ouvir. Porque a gente escuta muito isso no meio do manto do Pentecoste. Deus vai matar alguém. Isso é muito perigoso. Palavra como essa tem que ser direcionada com precisão. Eu falar um negócio desse para a igreja, tem gente que é tão imaturo que está passando um processo dentro de casa que o errado é ele, é ela. Aí vem para a igreja e diz: Deus falou que vai matar. Não tem nada a ver com ele. Tem nada a ver com ela. O BO da casa dela é justamente para que ela aprenda a ser crente de verdade. Meu Deus! Precisamos ser maduros para entender o que de fato Deus está falando comigo. Um dos maiores problemas dessa geração é fazer tudo errado achando que está certo. Os discípulos despertaram Jesus. Jesus disse: vem do mar, quietos, cala-te, cala-te. Os discípulos, glória! Jesus virou para eles assim: vocês não têm fé. Cadê a fé de vocês? Eita, Jesus. Imagina os discípulos murchando, irmão. Morgado. Chegaram do outro lado. O que é que tinha do outro lado? Demônio para ser expulso. Olha para cá. Qual dos discípulos expulsou o demônio? Nenhum. Quem expulsou naquele dia? Jesus. Por quê? Porque ninguém estava preparado. Quem não aguenta a noite escura não está preparado para estender a mão sobre ninguém. Eu quero ser usado, eu quero ser honrado, eu quero ser exaltado no meio da minha família, da minha casa, da minha igreja. Mas quando a mão de Deus vem me provar, eu digo: não quero, não aceito. Eita, Jeová, tu és grande. Internet é uma coisa perigosa para quem não sabe usar. Porque a moda agora é os pregadores da live. É a teologia da prosperidade.
Você nasceu para desfrutar do melhor da terra. É a pregação antropocêntrica. É quando eleva o homem e não eleva a Cristo. E não exalta Cristo no homem, e sim o homem, e Cristo parece que fica lá encolhidinho dentro dele. O sangue de Jesus tem poder. Pastor, nós nascemos para dar certo? Sim. Mas não depende só de Deus. Porque tem pessoas que nasceram para dar certo, mas dá errado. Por quê? Escolheu. Escolha. Tem escolha que Deus não se intromete. Pegou? Pegou? Tem coisa que você pode orar, rachar o chão. Diz que sim ou que não, mas eu não vou dizer nada. Aí sai pingando de vaso, de profeta, de igreja. Quando alguém diz assim, Deus está dizendo que sim, não tem nada a ver com ela, aí ela pega aquilo. Já parou para pensar que quando convém para a gente, quando convém, e a gente sabe que a palavra parece que está chocando com aquilo que convém para mim. Mas convém para mim porque eu acho que é bom para mim. Vou dar um exemplo. Sara chega para Abraão e diz assim, Abraão, o Senhor não tem me dado filho. Desde a Magá. Abraão orou? Orou? Não. Por que não orou? Porque deitar com Agar naquele momento era bom, porque ele sabia que Agar ia engravidar. Mas também ele sabia que o filho viria de Sara e não era de Agar. Mas o fato de saber que o filho viria de Sara e não de Agar, não fez ele dizer assim, Sara, eu te repreendo. Não é Agar que vai virar filha, é você. Se você não pode gerar agora, é porque Deus não tem para agora. É para depois, vamos esperar. Mas ele disse, tá bom. A Bíblia diz que Sara dá Agar na mão dele. Nem tudo que chega na nossa mão é nosso. Tem coisas que podem chegar até na nossa mão. Porque Deus ele coloca a nossa vida em prova. Pegou isso aqui? Ô irmão. Se tu sair daqui dizendo que Jesus não falou, fudido. Eu boto na mala do carro, dou uns 10 cavalos de pau para aprender. Mas você vai dizer assim, nem tudo que chega perto, que está na sua mão, pertence a você. Diga assim, tem momentos que Deus testa você. Olha para cá. 17 anos depois, quando a mesma Sara disse assim, coloca essa mulher e o filho dela para fora, Abraão foi orar. Por quê? Porque não era bom colocar o filho para fora. Então, quando para nós não é bom, a gente vai orar. Quando convém, às vezes a gente não ora. Teve gente que ligou para mim, irmão. Você acredita? Eu sabendo da história, não é porque eu gosto de fofoca, não. Quando vem para falar disso, olha, vou falar da vida, aí fala. Vou falar da vida diária dele, eu não quero. Eu sabia da história, porque é inevitável, eu vi. Uma coisa que não era de Deus. Porque Deus não destrói uma coisa para construir outra. Deus não destrói o casamento para construir outro. E eu vi, eu sabia. A pessoa ligou para mim e falou, quero que o senhor ore por mim. Você quer que eu ore por você ou você quer que Deus me use? Eu disse, eu quero que você ore. Aí eu orei. Eu disse, Deus, abre os olhos dessa mulher para que ela veja. Da mesma forma que você abre os olhos de Jesus, abre os olhos dela para que ela veja. Tira a fenda dos olhos dela, esclareça que a tua palavra de justiça repouse sobre ela. Daí uma oração, ela disse, pastor, eu queria que você orasse por um negócio, eu estou esperando só uma resposta de Deus. Aí eu disse, a resposta é não, filho. Pastor, você nem orou, você não precisa orar não. Eu já tinha me dito que ela estava querendo ouvir um sim de Deus sobre o negócio, que Deus não estava no negócio.
Aí eu disse, tu quer a resposta para isso, isso e isso. Ela começou a chorar. Eu disse, por que tu está orando sabendo que Deus não está no negócio? Vou repetir isso aqui. Deus está falando com alguém. Por que você está orando sobre aquilo que você sabe que Deus não está no negócio? Sabe o que ela disse a mim, pastor? Eu quero, disse, mas não é seu. Deus não quer. Olha para cá. Pastor, isso tudo tem a ver com a palavra? Totalmente. Olha para cá. O mais novo, isso me dá permissão de falar que ele era imaturo. Porém, a imaturidade não está para a idade, mas você entendeu o que eu estou falando aqui. O mais novo chegou para o pai e disse, pai, eu quero tudo que é meu. Tudo que era dele estava na mão do pai, porque o pai só ia entregar no tempo. E qual tempo? O tempo que ele fosse administrar. Porque Deus não gosta de entregar algo na nossa mão e a gente estragar. Pegou? Olha para cá, quem está vivo, diga amém.